As inscrições para o MEP, Mediunidade, Estudo e Prática, já estão abertas desde o dia 5 e são feitas através do site da federação. Tá bom? Boa noite. A leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé transporta montanhas. Item 11, segunda parte. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham, ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que falam à alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, mas em tudo o que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que credes nele. Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai sem nunca enfraquecer. Os milagres são obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Então vamos agora entrar em sintonia com os bons amigos espirituais que já se encontram presentes aqui conosco. Mestre querido Jesus, queremos te agradecer por esta oportunidade tão bendita de estarmos aqui para entendermos um pouco mais os mecanismos da mediunidade, que tanto nos ajuda a compreender a realidade espiritual, os ensinamentos do alto, que nos fazem perceber cada uma dos mistérios que ainda nos cercam, para nos ajudar a vencer as nossas dificuldades, a burilar o nosso coração e possamos cada dia mais estar mais próximos de Ti. Queremos agradecer, Senhor, por tantas bênçãos que nós recebemos a cada momento e te pedir que abençoe toda a aula de hoje, o seminário, a palestra de hoje, a palestrante, a Regina, que ela seja inspirada por estes trabalhadores do bem, incansáveis, que estão sempre a nos amparar, a iluminar o nosso caminho, a nos dar bons conselhos. Obrigado, Jesus. Fique conosco em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Então nós vamos chamar aqui a Regina, que vai fazer a apresentação para nós.
noite. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. E eu sou, assim, muito fã de historinhas. Então, eu já vou começar com uma historinha, porque ela vai servir para nós ao longo da nossa explanação. De vez em quando, a gente vai voltar lá na historinha. É uma historinha que se chama A Medalha do Aprendizado. Essa história, ela foi contada por um adulto e ele lembra, desde quando ele era criança, esse fato que ocorreu com ele. Então, ele conta o seguinte, que quando ele era criança, houve uma campanha lá na escola dele para saber quem é que lia melhor. E ele foi uma das crianças que leu melhor e ganhou uma medalha. Ele ganhou essa medalha, e ele bem criança, bem pequenininho. Ele ganhou essa medalha e ficou muito satisfeito. Chegou em casa dos mais alegres. Chegou na cozinha, abriu a porta. Quem estava lá? Uma senhora que já trabalhava com eles há bastante tempo, fazendo a comidinha deles lá. Ele chegou perto dela e disse a ela: aposto como você não sabe ler melhor do que eu. E deu o livro a ela para que ela lesse. A senhora, muito assim, sem saber o que fazer, pegou o livro, olhou, abriu, olhou para o garoto, olhou para o livro e disse: meu filho, eu não sei ler. E ele não disse nada, simplesmente ficou apavorado e correu para o escritório do pai, que era advogado, e o escritório era na mesma casa. Chegou lá, abriu a porta do escritório, arfando mesmo, até suado, falou assim: meu pai, o senhor nem acredita, a Maria não sabe ler. E eu que sou desse tamanho, até medalha eu já ganhei, olha aqui no meu peito, olha aqui a minha medalha. E mostra aqui a medalha para o pai dele. E o pai dele falou assim: nossa, mas que bonito, meu filho, que bom que você ganhou essa medalha, que maravilha. Vamos ler para o papai. E saiu, foi na prateleira e pegou um livro e deu para ele. Ele abriu o livro, olhou, abriu, olhou para o pai dele, falou assim: meu pai, eu não sei ler isso. Aí o pai disse: meu filho, este é um livro escrito em chinês. E ele saiu dali muito sem gracinha. O pai não falou mais nada, sentou, continuou fazendo a sua tarefa e ele saiu. Aí a reflexão que ele consta no final da história, eu vou ler aqui, porque para que eu não perca. Quando o pai dele disse: é um livro escrito em chinês, meu filho. Aí ele saiu e tal, aí ele pensou assim: imediatamente me lembrei do que fizera a Maria e senti-me envergonhado. Papai não disse mais nada e eu, pensativo, deixei o livro em sua escrivaninha e saí. Até agora, toda vez que eu me sinto tentado a gabar-me de qualquer coisa que eu tenha feito, lembro-me do quanto ainda me falta a aprender. Somos eternos aprendizes. Essa história eu trouxe exatamente porque, dada a dificuldade que a gente tem demonstrado, né, ao longo da leitura desse livro, assim, pelo menos todos que por aqui passaram, mostraram humildemente, né, que realmente é difícil, mas que tem a maior boa vontade em entender o mínimo possível para passar o máximo possível aqui, né, para todos. Então, é justamente para lembrar que nós temos esse livro, nos foi apresentado esse livro, ele não é em chinês, mas ele tem dificuldade semelhante para nós. No nosso nível de evolução, ele tem dificuldade.
mas que, como o garoto da história, nós também vamos adentrando ao livro, aos capítulos, sabendo que somos eternos aprendizes e que cada dia a gente vai entendendo melhor, com humildade, não querendo achar que somos, né, mais que os outros, porque estamos lendo o Mecanismo da Mediunidade, e é um livro muito difícil, mas nós estamos lendo, né, quer dizer, não é bem assim. Então, que nós tenhamos assim muito bom proveito na noite de hoje, com os 2 capítulos que a gente vai estudar hoje. Então, os capítulos de hoje são o 17 e o 18, efeitos físicos e efeitos intelectuais, inteligentes. Do capítulo 1 ao 16, a gente percebeu que foram capítulos assim bastante técnicos e com termos assim, que nos trouxe assim bastante dificuldade mesmo nas pesquisas, nos estudos, não é isso? Conquista da microfísica, fotônios e fluido cósmico, analogias de circuito, onda mental, reflexo condicionado e por aí vai. Segunda-feira passada, o Carlos Augusto está ali, falou sobre cargas elétricas e cargas mentais e fenômenos magnéticos na vida humana. Então, aí, no nosso entender, parece que realmente encerrou não. Assim, houve uma divisão assim, do grau de entendimento do livro, porque da agora para frente é a parte mais prática. Então, eu acredito que nós vamos ter um pouco mais de facilidade para entender. Então, hoje, efeitos físicos e efeitos intelectuais. E nesse efeitos físicos, nós vamos aprender sobre esses itens aí, ó, simbioses espirituais. Vamos saber o que o André Luiz quis dizer sobre simbiose. Médium teleguiado, dificuldades do intercâmbio, uma coisa bem prática, né? Que nós sabemos que muitas pessoas que trabalham com a mediunidade sempre falam que eu tenho dificuldade, eu não sei se sou eu, se é do espírito. Então, quer dizer, nós vamos ver isso nesses 2 capítulos. Médium e assistentes, a importância mesmo da relação do médium e do assistente, a lei do campo mental e o futuro dos fenômenos físicos. Então, com esses 6 itens, a gente encerra esse capítulo da fenômenos, efeitos físicos. Então, vamos ver o que o André Luiz nos passa sobre simbiose espiritual. O que podemos entender por simbiose espiritual? Pelas figuras aí já dá um pouco para a gente observar. Ele diz que é o seguinte, que toda individualidade, todos nós, ao reencarnarmos, trazemos então a companhia invisível de uma ou outra entidade com a qual a gente se mostra intensamente associado. Ele usa essa expressão, intensamente associado, em tarefas e dívidas diferentes. Então, quer dizer, não existe nenhuma associação que sejam assim, de forma light, de forma assim, descomprometidamente. Todas têm uma finalidade, tarefas e dívidas diferentes. Ele diz que é o seguinte, harmonizadas na mesma onda mental, é possível a gente sentir a integração, né, dessa entidade como se fosse o hipnotizador e um hipnotizado num processo de ajustamento. Todas as pessoas que estão vivendo essa situação, normalmente elas percebem essa integração. Aí, então, efetua-se a influenciação das inteligências desencarnadas. Então, havendo essa associação, as entidades desencarnadas começam a atuação sobre aquele ser reencarnado, sobre aquele médium, sobre aquela pessoa.
E, em geral, ele ressalta que, em geral, nos efeitos físicos, essa associação aí é feita, essa influenciação, por entidades de pouca evolução, que tomam alguém para instrumento das suas manifestações. Porque os efeitos físicos consta da literatura que normalmente são efetuados, são feitos por entidades desencarnadas, inteligências desencarnadas, em geral. Ele não fala assim que são todos, mas em geral de pouca evolução. E essa influenciação, interessante e bom é isso, né? Essa influenciação, ela pode ser cessada de imediato. Quer dizer, às vezes é uma sensação ruim, algo ruim que a pessoa está sentindo nessa influenciação, então ela pode ser cessada de imediato, bastando que uma simples intervenção de alguma autoridade moral, através da exortação, que é o encorajamento ou estímulo, né? A exortação é um encorajamento ou um estímulo mesmo diante de uma situação, ou uma prece. Então, feito isso, pode cessar essa influenciação. Daí a importância, né, da frequência aos templos religiosos, estar sempre em contato com o bem, com leitura, no caso nosso, espíritas, culto do evangelho no lar, um trabalho social, enfim, estar sempre voltado para o bem. Aí mais fácil ainda fica o cessar dessa interferência, dessa influenciação que às vezes prejudica. Continuando aqui, ainda sobre essa simbiose, ele fala assim, que comumente os espíritos influenciam jovens mal saídos da primeira infância, que serve então de medianeiros a esses desencarnados menos esclarecidos. São as palavras usadas pelo André Luiz, que com eles se afinam, eles afinam com esses jovens mal saídos da infância, na produção dos fenômenos físicos de espécie inferior, como sejam batidas, sinais, deslocamentos e vozes de feição espetacular. Aí nós colocamos aqui, só para a gente lembrar, porque eu acredito que todos nós já passamos por essa aula das irmãs, né? Das irmãs Fox, lá nos Estados Unidos. Só mesmo para a gente lembrar que elas realmente eram jovens mal saídas da infância, né? Kate, Margaret e a outra. E ele continua aqui, já quase encerrando esse item, falando que essa eclosão dos recursos medianímicos é capaz de ocorrer em qualquer idade da constituição fisiológica. Então, quer dizer, em qualquer idade pode que ocorra, só que é mais comum nos jovens. Independente de quaisquer fatores de cultura da inteligência ou de aprimoramento da alma, por filiar-se a fatores positivamente mecânicos. Então, quer dizer, é algo mecânico, é do organismo. Então, não importa se tem 30, 40, 50, 60 anos, que tem cultura X, cultura Y. Tal qual ocorre nas demonstrações públicas de agilidade ou de força, em que um ginasta qualquer, com treinamento adequado, apresenta variadas exibições. Quer dizer, é fator mecânico. Se qualquer um de nós se dispuser a treinar, a fazer malabarismo ou coisas parecidas assim em exercício, a gente pode ser capaz. É porque às vezes a gente fala, não, eu já passei dessa época, não é para mim, não tal, é meu corpo e tal. Mas se a gente tentar, a gente consegue fazer mais do que aquilo que a gente faz, uma simples caminhada. Então, por ser fator orgânico. Aí uma figura aqui só para a gente ver
esses malabares, essas apresentações em público, não é? Que precisa de muito treino, mas muito treino. Isso foi o que ele apresentou sobre simbiose. Agora, médium teleguiado. Pela figurinha ali, a gente vê lá a caravana, né, dos camelos lá, seguindo uma pessoinha lá na frente. Está guiado. Médium teleguiado. Ele fala o seguinte, que uma criatura, uma pessoa que se dispõe ao trabalho, a cooperar na obra do esclarecimento humano, essa pessoa vai receber do plano espiritual um guarda vigilante. Todos nós temos o nosso guia espiritual, temos o anjo da guarda e tudo, mas nesse caso aqui, ele fala especificamente que é essa pessoa que deseja colaborar na obra do esclarecimento humano. Recebe do plano espiritual um guarda vigilante, mais comumente chamado de guia, segundo a apreciação terrestre. Quer dizer, é denominação nossa, de guia. E esse guia, então, diante da esfera extrafísica, ele tem as funções de um zelador ou de um mordomo com aquela pessoa, responsável pelas energias do medianeiro, sempre de posição evolutiva semelhante. Então, aqui ele não fala que esse guia é muito mais elevado do que o medianeiro, não. É sempre de posição evolutiva semelhante. E que, então, esse médium e esse guia formam um circuito de forças. Nós já vimos em capítulos especificamente os circuitos de forças aqui, como é que ocorre, né? Então, aqui ele está apresentando na prática como é que ocorre, então, através entre o médium e o guia. Um circuito de forças sob as vistas de instrutores da vida maior. Quer dizer, que além daqueles dois ali, ainda tem um superior, sob as vistas de instrutores da vida superior, que os mobilizam a serviço da beneficência e educação, e passam a agir à afeição de uma inteligência teleguiada. Quer dizer que, então, que o médium, ele tem esse guia, mas acima deles ainda tem um outro. Olha que maravilha, né? A gente que se dispor a trabalhar, realmente a gente vai ser muito bem assessorado, né? Sobre essa questão do guia, eu achei interessante a gente trazer essa questão aqui lá do codificador, em que Emmanuel fala bastante sobre essa questão, sobre esse assunto. E essa pergunta, ela é assim muito citada em palestras, em estudos, né? Que foi perguntado para o Emmanuel o seguinte: pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? Questão 392 do Consolador. O Emmanuel respondeu o seguinte: os mentores de um médium, por mais dedicados e evolvidos, não lhe poderão tolher a vontade e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro, conquistando méritos novos. Então, nós não estamos dispensados dos estudos, na confiança de que naquela hora certeira o nosso guia vai nos soprar, vai passar um teleprompter aqui para nós, então nós não precisamos. Então ele fala que não lhe poderão tolher a vontade, por mais dedicados e evolvidos que eles sejam, eles não vão passar por cima do nosso livre arbítrio. E que o médium, então, isso ainda na mesma resposta lá do Emmanuel, o médium, ele tem obrigação de estudar muito. Ele não fala assim, de estudar. Ele põe a palavra muito. Observar intensamente
e trabalhar em todos os instantes pela sua própria iluminação. Então, não é esperar que o outro venha fazer a minha iluminação. Somos nós mesmos. E ele fala o seguinte também: se um médium espera muito dos seus guias, é lícito que os seus mentores espirituais muito esperam do seu esforço. A recíproca tem que ser verdadeira, né? Não é só venha a nós. O costume de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em um vício detestável. Essa é a palavra do Emmanuel. Infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Chegando-se a esse desvirtuamento, atinge-se o declive das mistificações e das extravagâncias doutrinárias, tornando-se o médium preguiçoso e leviano, responsável pelo desvio da sua tarefa sagrada. Então, não tem que botar a culpa em ninguém. É o próprio médium. A falta do estudo, a falta dessa dedicação. Ele chega a falar que transforma num vício detestável. Ficar sempre esperando o outro, que venha do outro. Também eu trouxe aqui do livro O Problema do Ser do Destinador, um livro maravilhoso que eu acho assim, que a gente já recomendou várias vezes e volta a recomendar, que é muito, muito, muito bom, do Leon Denis. Também sobre o estudo ele vai falar. É necessário escolhermos com cuidado as nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quinta essência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. A gente vê muita gente falando: nossa, eu leio tantos livros por mês, eu leio tantos livros por semana, nossa, eu passo lendo a madrugada inteira. E às vezes absorve muito pouco, né? Porque o cansaço, a gente sabe que o cansaço bate, né? Lê depressa e não se medita. O estudo silencioso e recolhido é sempre fecundo para o desenvolvimento do pensamento, e que pouco a pouco ir-se-ão edificando em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes. E nosso corpo fluídico iluminar-se-á com os reflexos de um pensamento elevado e puro. Certa vez eu li numa revista que eu nem sei qual, tanta coisa que a gente lê, falando assim, que se a gente se acostumasse a todos os dias mesmo, fazer uma leitura, seja de bula de remédio, seja de uma receita de bolo, seja o que for, fazer leitura todos os dias, com um prazo assim de uns 5 anos, essa pessoa poderá estar com uma cultura muito vasta, né? Então, a gente vê aqui, quando ele fala que o nosso corpo, pouco a pouco, ir-se-ão edificando em nós uma inteligência e uma consciência mais fortes, dado o hábito frequente mesmo da leitura. Qualquer coisa. É claro que a gente chega num ponto que a gente vai tentando escolher, fazer boas escolhas das nossas leituras, principalmente com o tempo, né, muito escasso. A gente não tem tempo de ler tudo aquilo que a gente deseja e necessitaria. Então, a gente que faça boas escolhas. Ainda agora, voltando aqui no André Luiz, nos domínios da mediunidade também, lá na página 19 desse livro que consta da bibliografia, ele fala também no estudo, lá nos domínios da mediunidade. Elevemos nosso padrão de conhecimento pelo estudo, bem conduzido. Volta a falar aqui, bem conduzido. E apuremos a qualidade de nossa emoção pelo exercício constante das virtudes superiores, aliada ao estudo, à teoria, à prática de virtudes superiores. Aprendeu lá na teoria? Então vamos colocar em prática. Se nos propomos a recolher a mensagem das grandes almas,
A gente não vai conseguir alcançar o que eles têm a nos passar e nos querer nos ajudar se a gente não tiver um aparelho físico preparado para isso. Nós vamos ver mais na frente que se o médium não tem condições, assim, pode ser o espírito mais elevado que for, que tenta falar, tenta passar, mas o médium não consegue alcançar. Nós vamos ver mais na frente em algumas slides. E voltando ao Leon Denis, lá no Invisível, ele fala que a boa mediunidade se forma lentamente. A gente percebe muitas pessoas querendo se tornar médium assim rapidinho. Lentamente no estudo, calmo, silencioso, recolhido, longe dos prazeres mundanos e do tumulto das paixões. Está lá no livro Invisível. O outro item, sobre as dificuldades do intercâmbio. A gente percebe, assim, o carinho e a dedicação e a sistematização mesmo do estudo do livro, né, feito pelo André Luiz, assim, que ele procura colocar mesmo os itens sequenciados, de forma que a gente vai adentrando mesmo e um vai ligando com o outro. Então, vem agora sobre as dificuldades do intercâmbio. Esse slide aqui, sobre o perispírito, é só para a gente lembrar que o perispírito, então, ele é o corpo fluídico do espírito, né? É a substância vaporosa que envolve o espírito, condensação do fluido cósmico universal. E a questão 135 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec perguntou se há no homem outra coisa além da alma e do corpo, e que ele respondeu lá que existe a alma, o corpo, né? O perispírito. Então, é a questão 135, só mesmo para a gente recordar. E, voltando aqui, que o perispírito do médium, ele é considerado, então, o filtro de todas as operações nos fenômenos físicos. É o envoltório natural e irremovível que ele pulsa do espírito. Então, ele é esse envoltório natural do espírito, considerado o filtro. Incorporados são ao seu dinamismo psíquico a energia dos assistentes e os recursos da natureza, sendo que, independente do aperfeiçoamento moral do médium, cabe a ele, consciente ou inconscientemente, interferir nas manifestações. Ali atrás a gente viu que o perispírito é o filtro, né? Então, o médium, ele tem que interferir. Se o espírito vem muito bravo, dizendo palavrões, a gente sabe que o médium, educadamente, ele tem que filtrar aquela linguagem, né? Cabe a ele interferir. E para isso, o que ele tem que fazer? Ele tem que estudar, ele tem que treinar, ele tem que se transformar nesse médium. E não é de um dia para o outro. É certo que, dada essa trilogia, médium, assistentes e natureza, porque envolve essa tríade, poderá haver dificuldade, então, na manifestação do intercâmbio dilatado e seguro. Às vezes aquela comunicação longa, e às vezes até gerando dúvidas se não é, se é animismo, se não é. Então, dada essa dificuldade por envolver essa trilogia, que é o médium, os assistentes e a natureza. Como que ocorrem essas dificuldades? Ele vai explicar lá. O André Luiz explica que essas dificuldades, elas podem decorrer transformando as ondas mentais do médium em função de modificações de propósito dele mesmo, do próprio médium. Então, a personalidade dele modificada, vamos ver que tipo de perturbações são essas. Exemplos de perturbações
Se o médium, naquele momento de intercâmbio, que está ali trabalhando, à disposição, tal, ele mostra interesse por algo econômico, passa algo na cabeça dele naquele momento, das suas finanças, da sua economia, algo lá dele particular. Ou então, alguém, no sentido assim, numa conduta afetiva que está um pouco balançada, cheio de problemas afetivamente. Então, ele apresenta esses dois tipos de perturbações lá no livro. O que pode ocorrer? Esse médium, ele pode alterar seus raios mentais, levando-o a formas, pensamento. Ele fica fixo naquilo. Problema econômico, problema afetivo. Por vezes, em completo desacordo com o programa traçado no plano superior, podendo essas energias serem manuseadas por entidades desencarnadas, possivelmente inferiores, famintas de sensações do campo físico. Eu coloquei aqui positivamente inferiores, porque é um cuidado muito grande que o médium tem que ter ali para realmente concentrar naquilo a que ele se propôs. Porque senão ele pode abrir margem a que outros venham e interfiram no trabalho. Então, são essas as dificuldades. Então, concentração. O item 4, ele vai tratar do assunto o médium e os respectivos assistentes ali naquela reunião mediúnica. Ele diz o seguinte, que necessitaria o estar em equilíbrio, em sintonia mesmo, o médium com os assistentes. Certa vez, a Derli nos convidou, você já estava aqui em Goiânia, né, Cíntia? Nos convidou a participar, nós do grupo a participar na reunião mediúnica lá, né, nas salas, né? Assim, fazendo sustentação, vibrações e tal. Então, justamente, tem que estar em sintonia. De repente, convida alguém que o pensamento dele está em outro lugar, então não vai ajudar muito, né? Em sintonia, tal qual acontece aos instrumentos numa orquestra comum. Então, aquele grupo tem que estar em sintonia. Por isso que, às vezes, chega gente aqui na federação querendo participar de grupo mediúnico. Me indicaram que eu tenho que desenvolver a mediunidade, tá? E me falaram para eu vir aqui na federação. Aí fica querendo realmente entrar em grupos mediúnicos, grupos assim, de prática mesmo. Aí a gente vai conversando aos poucos e tal, e percebe que a pessoa precisa de primeiro passar pelo estudo, né? Principalmente o estudo sistematizado. Aí ela aceita, vai e tal, e segue o seu caminho. Quer dizer, fica naquela ansiedade, achando que realmente a mediunidade é algo que, sim, que se adquire, assim. Não é dessa forma, né? Aos poucos a gente vai passando essa correta informação. Então ele fala que tem que estar em equilíbrio como se fosse uma orquestra. E essas figurinhas aqui é só para a gente ver mesmo que numa orquestra lá, ó, todos... O maestro fez lá o sinal lá, toda a orquestra vai fazer exatamente o que precisa, né? E sai aquela beleza de música. Então, os instrumentos afiados. Aqui ainda é sobre essa parte das dificuldades, né? O desequilíbrio entre médios e assistentes, e seja aquela trilogia, gera embaraços graves para as eficientes tarefas de materialização que se formam na Terra. Às vezes a reunião não tem sucesso, não tem algo que eles desejam, que os coordenadores desejam, mas exatamente por falta dessa sintonia, por falta do estudo, por falta dessa correta maneira do médium se portar, né? E que para a harmonia ideal, as entidades espirituais sensatas e nobres, elas dependem, então, do médium. Quer dizer, assim como o médium depende da influência elevada dos assistentes. É uma corrente, né? É um dominó, né? É um com o outro.
um precisando do outro. As entidades espirituais, sensatas e nobres, precisam de um médium que também tenha sensatez, tenha equilíbrio, e os assistentes também. Então, quer dizer, a sinergia tem que ser vinda de lá e concretizar aqui na Terra. Por isso que ele fala aqui, as tarefas de materialização que se formam na Terra. Isso aqui é interessante. Olha, um médium com espírito parcialmente desviado da meta, quer dizer, está pensando em outra coisa, a ser atingida, ele rende-se às solicitações dos acompanhantes encarnados, surgindo através dele as fraudes inconscientes ou perturbações outras. Quer dizer, a falta de concentração leva ao pensamento vago, ao achismo, a realmente informações fraudulentas. Então, a concentração faz com que a reunião funcione a contento, atinjam a meta. Então, a importância do comportamento do médium e os assistentes para que a espiritualidade maior faça o melhor trabalho. A intenção que eles têm é essa, mas se chega aqui e não tem como. A lei do campo mental. Ele fala o seguinte, que no mundo ainda se desconhece essa lei. Vamos ver, essa lei do campo mental. O campo mental, ele considera como sendo a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assinalará as influências a que se afeiçoe. Quer dizer, é o campo mental, é a moradia energética do espírito. E a gente só vai conseguir isso através daquilo que a gente viu anteriormente ali, né? Estudo, trabalho, concentração. Então, a gente percebe por essa figura aí, que é o campo energético, né? O espírito transmite a sua vontade ao médium, né? O perispírito do médium se expande, e assim vai acontecendo esse intercâmbio e essa lei do campo mental, interagindo e realizando o trabalho no bem proposto pelos espíritos. Então, esse campo mental é essa moradia energética do nosso espírito. Tamanha a necessidade que temos que cuidar bem desse ambiente. Por isso, eu trouxe esse pensamento aqui, que eu gosto muito dele, e resolvi dividir aqui com vocês, compartilhar. Dividir não, compartilhar. Vigie os seus pensamentos, porque eles se tornarão palavras. Tudo que a gente fala, normalmente, passa primeiro pelo pensamento, né? Vigie as palavras, porque elas podem se tornar atos. Vigie os atos, porque eles podem se tornar hábitos. Os hábitos podem se tornar o caráter, e o caráter determinará o seu destino. Então, o nosso caráter vai determinar o nosso destino. Então, a gente tem que vigiar mesmo o nosso pensamento. Esse aqui foi um pensamento aqui, intercalado aqui. Agora, voltamos aqui à palavra do Emmanuel, não, do André Luiz. Cada mente é como se for um mundo de per si. É individual. Por isso que ninguém melhora ninguém, ninguém melhora por ninguém, né? Respirando nas suas ondas criativas, vivenciando a lei de responsabilidade. Nós temos que ter a responsabilidade pelos nossos pensamentos, palavras, atos, hábitos e caráter e destino. Então, nós somos os responsáveis. Ainda a palavra do Emmanuel, do André Luiz. O médium, nas mais altas situações de amnésia cerebral, do ponto de vista fisiológico, ele não está inconsciente de todo na faixa da realidade espiritual.
Ele está atento. Agirá sempre na posição de uma consciência limitada às possibilidades próprias e às disposições da própria vontade. Lembrando aqui que a amnésia cerebral é a perda de memória, que pode ser total ou parcial, constante ou episódica, né? Temporária ou permanente, dependendo das causas. Aqui eu até lembrei nesse momento aqui, os da área médica que estão aqui, você só, né? Da área médica. Às vezes a pessoa está na UTI e as pessoas que vão visitar, ou o médico mesmo, falam coisas ali perto do paciente que está ali em coma, né? Que acha que está inconsciente. Então aqui o André Luiz fala que ele não está inconsciente de todo. Prova é que a gente tem assim depoimento de pessoas que voltaram mesmo à saúde, graças a Deus, e que falam: eu ouvi o médico falando isso, eu ouvi fulano falando isso. Então, a gente é recomendado que quando a gente vai fazer visita em UTI e tudo, que a gente realmente fique bem contido mesmo e limitando bem as nossas palavras para que a gente ajude, né? E o último item do capítulo 17 é sobre o futuro desses fenômenos físicos. Então, qual que é o futuro que os espíritos esperam desses fenômenos físicos, né? Aí ele fala que a ciência humana ela caminha na direção do porvir. E que em vários países, a análise do André Luiz, que em vários países há círculos de ação espiritual em convenientes níveis de sinergia das oscilações mentais. Quer dizer, tem alguns países, alguns locais, que o trabalho é feito realmente de acordo com o que a espiritualidade propõe, entre médios, assistentes e entidades desencarnadas, facultando acontecimento de profunda significação. Então, não são todas as reuniões mediúnicas espalhadas pelo mundo inteiro que têm o efeito positivo. Tem algumas que não estão a contento, mas ele diz aqui que em vários países existem realmente a sintonia formada, né, entre a trilogia. O que interessa, então, aos espíritos para que aconteça para esse futuro dos fenômenos físicos? Aos desencarnados e aos encarnados. Vamos ver a separação que ele fez aqui. Interessa aos espíritos desencarnados que hajam assim, na mais ampla sublimação, os desencarnados, para que façam ajustamento de determinados princípios mentais com respeito à execução de tarefas específicas. Isso com relação aos desencarnados. E com relação a nós, encarnados, os médios, é um plano moral mais alto, nos chamando a atenção para a nossa moralização. Vamos elevar o nível da nossa moralização, para que definam com exatidão e propriedade a substância ectoplasmática, de modo a oferecerem às inteligências superiores, a esses desencarnados, né, mais seguros cabedais de trabalho, visando a prova inconteste da imortalidade. Quer dizer, chamando a atenção que nós temos que elevar o nosso padrão moral. Assim como eles também buscam a mais sublima, a mais ampla sublimação. Então, esse é o futuro. O que queremos para o futuro dos médios? Esse plano moral mais alto. E assim nós encerramos, então, esse capítulo 17 dos efeitos físicos. Vamos ver agora alguns slides aqui com relação aos efeitos intelectuais. Nesses efeitos intelectuais, nós vamos trabalhar um pouco sobre esses 6 itens. Nas ocorrências cotidianas, o que acontece conosco cotidianamente e a interferência com o plano. A mediunidade ignorada, a disciplinada,
como que ocorre a passividade mediúnica, a conjugação de ondas. Nós já vimos sobre ondas em outros capítulos, mas aqui nós vamos ver mais um pouquinho, mais na prática. E encerrando com clarividência e clareaudiência. Sobre as ocorrências cotidianas, o André Luiz fala assim, que as ocorrências cotidianas é a nossa rotina, é a rotina de cada um. E que nessa rotina ilustra-se bem, de maneira simples, a mediunidade de efeitos intelectuais. Aqui já é a parte intelectual. Vamos ver como é que a gente pode entender isso aqui. Na rotina, numa pessoa, numa professora, num médico, seja o que for, num motorista de ônibus, seja o que for, na rotina. Que os efeitos intelectuais exigem uma maior elaboração mental por parte do médico, por parte daquela pessoa. É uma elaboração mental. Tudo aquilo que ele está fazendo, seja qual for a rotina, qual for a tarefa, que ele esteja concentrado naquilo que ele está fazendo. Vamos ver o que por quê. Que age como um intérprete das ideias transmitidas pelos espíritos. Em qualquer lugar que nós estejamos, em qualquer atividade que estejamos desempenhando, nós somos intérprete dos espíritos, que se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva, adequados a receber e transmitir as comunicações inteligentes. Em qualquer circunstância, nós estamos fazendo o papel de intermediário. Aí aqui tem umas figuras, só para a gente entender desse cotidiano, dessas rotinas. Tem lá uma motorista de ônibus, tem aqui uma médica, uma orquestrinha, umas pessoas tocando os instrumentos. A gente acha assim, tá ali tocando a flautinha ali, só mesmo para passar o tempo, mas não é. O outro está ali tomando um cafezinho e lendo um jornal. Ali tem parece que é uma feira ali, e tem um lá tocando um violão ali, alegrando aquele ambiente. Quer dizer, ele fala lá, basta examinar o hábito dos desencarnados. Só a gente examinar. Feitos inteligentes. Aí ele ressalta bem assim, ele chama atenção para a gente separar esse aqui, ó. Um homem que está lendo lá o seu jornal da manhã. O que acontece? Se ele tiver um interesse em negócios materiais, lá no jornal, ele vai abrir, o que interessa a ele é a parte material. Ele vai em busca dessa parte e vai definir o interesse dele imediatamente, né? Sobre pregões, avisos. Ele vai tecer um raciocínio ali sobre aquilo, sobre o lucro que ele pode obter sobre aquilo. Ele vai buscar compartilhar aquela mensagem com alguém. Enfim, para ter uma ideia comum, né, aos dois, a outras pessoas. E vai partir para o encalço de atingir o objetivo em cima daquilo ali que ele procura no aspecto material. Se por acaso o interesse dele for voltado para fatos policiais, ele já vai atrás de outra coisa, de outras notícias, que serão aquilo ali, ó. Ele vai selecionar, escolher crimes ou desastres os mais impressionantes. O que for pior, principalmente, é o que normalmente, às vezes, chama mais atenção. Aí ele plasma a sua própria versão em cima daquilo ali que ele acabou de ver e de ler, atrai companhias simpáticas àquele assunto, sintoniza, tanto com encarnado quanto desencarnados. Nasce, então, na mente um fluxo tóxico de imagens, uma reação em cadeia. E as ondas mentais em desequilíbrio. Existe uma busca da justiça humana, quer dizer, fazer aquela justiça com as próprias mãos. Enfim, transforma-se numa loucura coletiva, que ele fala, que pode acontecer. Quando concentra naquela tipo de mensagem.
Então, isso aí é sobre a mediunidade. Nós vimos aqui, fatos cotidianos, né? Voltando aqui um pouquinho, para a gente situar. Nas ocorrências cotidianas, o que pode acontecer. Vamos lá para o item 2, então, que ele vai falar sobre a mediunidade ignorada. Por quê? Nesse reparo, nessa observação do cotidiano, da rotina, observa-se que muitos ignoram que aquilo é mediunidade, que aquilo é intercâmbio, que aquilo é uma relação com outro plano. Acha que é tudo coisa aqui da Terra. Então ele fala aqui, mediunidade ignorada. É comum nessa ou naquela individualidade a presença de vícios diversos, tão vulgares na vida social como a maledicência, crítica sistemática, abusos da alimentação, exagero de sexo, etc. É comum isso no nosso meio. Comum. E que, então, na pauta do reflexo condicionado, que a gente já teve um estudo aqui, exatamente um item só sobre o reflexo condicionado, a gente já viu, né? Cada individualidade, então, é influenciada de acordo com as suas inclinações. Ela é influenciada, o reflexo condiciona mesmo, porque existe a sintonia. Debitando a si mesmo os próprios erros, a gente não tem que culpar ninguém. A cada um, aí eu coloquei aqui só para a gente lembrar, né, Mateus chamando a nossa atenção, que a cada um segundo as suas obras, segundo os seus pensamentos, suas palavras, seus atos, né, a cada um segundo aquilo ali. Mediunidade ignorada, a gente ignora, que é. E tais observações, então, ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais. Então, a gente tem que observar tudo isso. Então, para a gente ver, gente, que não é fácil a gente realmente se transformar, se tornar um médium, uma pessoa que realmente vai ajudar mesmo positivamente no intercâmbio. Depende de muito de nós. Essas observações ajudam a compreender os mecanismos da mediunidade de efeitos intelectuais. Aqui, eu até quando eu li essa parte, eu pensei aqui está um pedacinho do título do livro, né? Os mecanismos da mediunidade. Aliás, o livro é esse, né? Os mecanismos da mediunidade. Aqui, quando eu li, eu falei, opa, está aqui o título do livro que o André Luiz colocou, Os Mecanismos da Mediunidade. Só que ele fala que nesse item, exatamente, só o de efeitos intelectuais, né? Não é generalizado. Então, efetua, então, a mediunidade de efeitos intelectuais em que encarnados e desencarnados se associam nas manifestações da chamada metapsíquica subjetiva. Quer dizer, de ordinário, todos nós somos médiuns, né? Nós já vimos isso lá no livro dos médiuns. Uns menos, outros mais, mas todos nós, porque é uma faculdade orgânica. Então, cotidianamente, nós temos que observar mais as nossas atitudes, porque estamos sendo, todo momento, objeto de observação e de auxílio. E eu pus aqui só a definição de o que é metapsíquica e quem que definiu esse termo. Metapsíquica foi definida por Charles Roberto Richard, cientista e professor da Sorbonne, em Paris. E é uma ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devidos a forças que parecem serem inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. E essa metapsíquica foi precursora da pseudociência conhecida como parapsicologia, dedicada à investigação de supostos fenômenos paranormais e psíquicos. Aqui, a gente fez essa arte aqui para mostrar como é que é feita a eclosão da força psíquica, os efeitos físicos e inteligentes, como que pode surgir, né? Ele fala aqui, o André Luiz fala assim, que essa eclosão
efeitos físicos e efeitos inteligentes pode surgir em qualquer idade fisiológica, como a gente já viu um pouquinho anteriormente, verificando-se muitas vezes aquela simbiose que nós falamos entre a entidade desencarnada e encarnada, desde o renascimento desta, quer dizer, desde bebê, desde criancinha, pela ocorrência da conjugação de ondas, sintonia. A gente tem conhecimento de muitos médiuns que sabe que desde o histórico deles, desde criancinha, desde bebê, já vinham desenvolvendo, né? Então, essa eclosão pode ocorrer em qualquer idade fisiológica, verificando-se, então, que pode acontecer bem em tenra idade. Mediunidade ignorada. Que ele colocou o termo lá naquele item, mediunidade ignorada. Agora, por quê? Ele vai explicar o porquê que ela é considerada uma mediunidade ignorada. A gente está vendo aqui também algumas figuras de vários trabalhos, eu coloquei até aqui homenageando a minha conterrânea, Cora Coralina, né? Escritora, lá escrevendo seus versos também. Por que é considerada ignorada? Porque são processos ou fatos comuns em todas as épocas da humanidade e em todos os continentes, encontrados em milhões de pessoas em tarefas dignas ou menos dignas, como os expositores e artistas da palavra na tribuna e na pena, como veículos mais constantemente acessíveis ao pensamento. Uma pessoa que faz uma palestra, nós que estamos aqui fazendo essas explanações toda segunda-feira, quem está ouvindo, todos nós estamos vivenciando essa mediunidade ignorada. Somos esses artífices, né? Essas pessoas, elas são senhoreadas por espíritos desenfaixados do liame físico. Todos nós somos, então, assessorados, assediados, seja o que for o termo que a gente vai utilizar, por entidade desenfaixada do liame físico, atendendo a determinadas obras ou influenciando pessoas para fins superiores ou inferiores. Então, por isso ele colocou mediunidade ignorada. A gente não imagina. Você vai numa feira comprar verdura lá, o atendente está atendendo a gente ali, nem passa às vezes pela cabeça, ele quer vender o seu produto, ele quer que o dinheiro entre, nem está, né? E a gente também às vezes vai com toda pressa, querendo fazer logo aquela rotina, a gente ignora, às vezes. Acha que a gente só vai trabalhar mediunicamente, só está em exercício se estiver dentro de um templo religioso, se estiver lá exatamente daquela forma, e não é. Então, é muito legal a gente saber também isso. Aí, algumas considerações sobre a palavra e a tribuna. Porque a gente sabe a importância que é da pessoa que tem o domínio público de alguma notícia. A pessoa que pode pegar um microfone, que pode estar à frente de um grupo. A responsabilidade é muito grande. Então, ele tem algumas considerações aqui sobre isso. Isso está no livro Instruções Psicofônicas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por vários espíritos. Ele fala o seguinte, olha, o verbo mal conduzido é sempre a raiz escura de grande parte dos processos patogênicos que flagelam a humanidade. A pessoa às vezes fala uma coisa como verdade e essa não é verdade, é uma fake news que agora está tão em moda, né? E tem gente que acredita que é aquilo e aquilo pode trazer um processo patogênico que flagela a humanidade. Outro livro, também por Francisco Cândido Xavier, Entre Irmãos de Outras Terras. A palavra é um instrumento mágico que Deus nos confia. Olha a responsabilidade da palavra. E no livro Palavras de Emmanuel, também do Francisco Cândido, o verbo humano. O livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto
sincero e bem intencionado, ele é o lavrador previdente, que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. Daí a importância tão grande das federações espíritas, provavelmente aqui em Goiânia, a de Goiás eu sei disso, e eu acho que outras também fazem a mesma coisa. Livros que chegam à federação para que sejam colocados à venda, publicados ou mesmo colocados à venda, existe uma equipe de pessoas que são convidadas a ler aquela obra, realmente analisar, confrontar com a codificação, para ver se realmente está de acordo, justamente pensando nisso aqui, ó, porque existe literato fútil, conforme descrito por Emmanuel, nesse livro Palavras de Emmanuel. Quer ganhar notoriedade de qualquer forma, escreve lá, e às vezes, eu mesma já li vários livros com essa finalidade aqui, ajudando a federação. E tem coisas que realmente, gente, a gente lê, para quem já leu as obras básicas de capa a capa, a 5, realmente fica com um bom conteúdo. Você vai lendo alguma coisa, você fala, não, mas isso aqui, lá no livro dos médiuns, fala, não é assim não, né? Mas isso é para quem realmente estuda com seriedade. Aí, no item 3, ele vai falar sobre a mediunidade disciplinada. É o que nós buscamos, né, gente? Certa personalidade se dispõe a disciplinar as energias medianímicas. Vamos supor que a gente está doidinho, assim, querendo realmente trabalhar mediunicamente e de forma legal, segundo os moldes morais da doutrina espírita. Ele não quer sair dos moldes da doutrina espírita, cujos postulados se destinam a solucionar, quanto possível, né, todos os problemas do destino e do ser. Olha que interessante, ele falou que é quanto possível. Ele não disse aqui, o André Luiz não disse que a doutrina espírita, que essa mudança, que tudo vai solucionar tudo, não. É quanto possível, porque às vezes o que a pessoa mais precisa realmente é daquela situação. Então não soluciona, ajuda. Jesus mesmo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Ele não disse que eu vou te curar, que eu vou resolver para você essa coisa, não, essa situação. Eu vos aliviarei. Então, o que é essa mediunidade disciplinada? Essa pessoa que escolheu que quer trabalhar de forma correta. O que ela pode experimentar? É provável que, nesse serviço de intercâmbio, ela vai experimentar um largo período de vacilações e dúvidas. É onde ele vai, será que sou eu? Será que esse pensamento é meu? Será que... né? Vai ficar no será. Supondo que as ondas mentais alheias, incorporadas ao campo de seu espírito, não sejam mais do que pensamentos arrojados do próprio cérebro. Então ele fica, assim, deve ser coisa minha, eu estou ficando doida. Então, isso aqui eu não posso nem passar isso para frente, eu nem posso falar o que eu vi, né? Ele fica dessa forma, que são as vacilações e dúvidas. Ele pode experimentar isso, é normal. E o que ele vai fazer então, se ele estiver diante dessa dúvida, dessa vacilação? Ele vai recolher-se na oração. Olha a dica aqui, a receita do André Luiz. Vai recolher em oração para exteriorizar as oscilações mentais próprias no rumo da entidade desencarnada que mais de perto lhe comungue as ideações. Ele vai buscar sintonia com a entidade desencarnada, que é mais de perto comungue com aquela ideia. Oração, recolhimento. E o que vai resultar disso, então, desse recolhimento dele? Ele descobriu que ele está muito vacilante, assim, não sei, sou eu, tal, aí recolhe, tal. Então, o que vai resultar? Ele poderá se torturar ainda, perguntando, imponderado, se não deve interromper esse chamado desenvolvimento mediúnico.
vou parar com isso. Eu devo parar. Já que não consegue de imediato discernir as ideias que pertencem a outrem, sem aperceber-se de que ele próprio é um espírito. É ele mesmo, é um espírito, mas só que é dele. É do espírito, mas só que é dele. Ele é um espírito responsável, com o dever de resguardar a própria vida mental e de enriquecê-la com valores mais elevados. Aqui, mais uma vez, ele chamando a atenção de nós nos enriquecermos com valores mais elevados, pela aquisição de virtudes e conhecimentos. Conheça a verdade que ela te libertará, Jesus. Então, esse capítulo eu achei assim, o tempo inteirinho chamando a nossa atenção, voltado para nós mesmos. E recordemos então, lá no Livro dos Espíritos, só passando rapidamente, que no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, aquelas questões que são sempre comentadas, 459, influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, de par com os pensamentos que não são próprios, haverá uns que nos sejam sugeridos. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí vai, né, aquela série de questões ali, bem curtinhas as respostas, fáceis da gente entender. Só mesmo para a gente lembrar da gente mesmo, nós somos espírito. E no capítulo 12, da parte terceira lá da perfeição moral, do Livro dos Espíritos, né, conhecimento de si mesmo, chamando a atenção aqui para aquela questão também, que é sempre comentada também, a questão 919, que é qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida, de resistir à atração do mal. É que, lembrando lá, né, do Santo Agostinho, conheça-te a ti mesmo, que toda noite a gente passar em revista aquilo que a gente fez durante o dia. Então, tudo isso vai nos ajudando, e no aspecto da mediunidade, né, vai também fazendo com que a gente se esclareça e fortaleça a cada dia naquele aspecto que a gente se propôs a ajudar. E que os espíritos chamam a atenção do tanto que nós precisamos de melhorar. E como melhorar, ele dá a dica. Fala que precisa, mas ensina como. O bom é isso, né? E no Consolador também, voltando a ele, na questão 387, em que foi perguntado qual que é a maior necessidade do médium. Todos nós somos médiums. Qual que é a maior necessidade que nós temos? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Então, é evangelizar-se. Palavras de Emmanuel. Passividade mediúnica. Aqui existe uma forma da gente entender exatamente como ocorre a trajetória do médium, a passividade, as fases, né, envolvidas ali. Existe essa primeira fase, em que ele fala lá no livro, em que o médium transpõe essa faixa da hesitação pueril. Ele chamou de hesitação pueril aquela dúvida, sou eu ou não, de quem é do meu espírito, é do espírito, é meu, como se ele não fosse espírito, né? Então ele fica na dúvida, tem lá essa ponto de interrogação ali. Aí, ele passou dessa fase, ele vai ver que não importa se é meu ou se é do outro. O que importa é o bem que eu tenho que fazer. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai oferecer a sua reta conduta. Eu quero fazer o bem, então vou ser da melhor forma possível. A sua reta conduta, a espiritualidade superior, através de prece, né? E ele vai, então, passar a ser objeto de confiança dos benfeitores, porque eu confio nela, naquele médium, então ele vai ser ainda mais ajudado. Ele vai ser objeto de confiança dos benfeitores. Pela sua capacidade de amparo ao semelhante
e, consequentemente, a ele mesmo. Porque quando a gente ampara alguém, a gente também está, em primeiro lugar, se amparando. Porque ninguém dá o que não tem. Ninguém tem condição de amparar alguém se ele não consegue se amparar. E a segunda fase, que seria essa aqui, que é da percepção mediúnica. Então, ele chegou nesse aspecto, então o médium, ele vai sentir que cada vez mais ele está aguçado, está sutilizando os seus pensamentos, ele capta rapidamente a intuição, através da intuição. Então, ele fica sutil, aguçado, mediunidade aflorada. E o que vai acontecer? Então, ele vai aperfeiçoando, ele vai se tornando cada vez mais abnegado, ele vai procurando melhorar o seu nível de conhecimento, aumentar o seu nível cultural, o desinteresse, ele vai procurar auxiliar mais as pessoas, assim, em detrimento de si mesmo, né? Às vezes deixa, assim, tarefas suas, em função de atender alguém que ele sabe que está precisando, é naquele momento. Não adianta eu lavar minhas vasilhas em casa ou fazer minhas tarefinhas aqui. Eu não gosto de sair de casa de jeito nenhum, deixando as minhas coisas desarrumadas. Não vou lá só depois que eu terminar. Mas ele está precisando é naquela hora. E as nossas tarefas, elas podem esperar. Mas isso é difícil a gente chegar nesse ponto. Não é fácil, né? Ter esse desinteresse, esse desapego. Mas seria necessário. E também ele vai elevar a maior demonstração de serviço conforme a sua disposição individual. A gente observa que tem pessoas realmente assim, todas as vezes quase que procuram a pessoa para algum tipo de serviço solidário, um serviço humanitário, um serviço voluntário, ele está pronto para servir. A gente não sabe como é que está a rotina dele. Mas se ele consegue ir ali pessoalmente, é porque fisicamente ele está bem, então nós não temos que ficar questionando. Será que ele deixou a casa toda arrumadinha e está aqui servindo o outro? Isso não faz parte dos nossos julgamentos. É servir. Então, essa parte aqui, dessa trajetória mediúnica, passividade, importa muito, muito esse nosso despreendimento, esse nosso desinteresse, esse nosso individualismo, esse nosso voltar muito para o nosso umbigo. E os fenômenos, eles ocorrem, então, dessa forma, com base nesse magnetismo enobrecido, né, que a pessoa vai se enobrecendo cada vez mais, com base nisso, os instrutores, então, eles vão influenciando cada vez mais aquele médium que se dispõe a trabalhar. Por isso que, às vezes, uma criança que está ali tocando um instrumento, ela vai facilmente adquirindo, assim, sendo, às vezes, até autodidata, né? Entre aspas, e tudo. Por quê? Porque ela se dispõe e a espiritualidade está ali para ajudar. Então, existe essa facilidade, esse intercâmbio, esse fenômeno ocorre isso, em função do interesse que as entidades percebem no medianeiro, nas pessoas. Então, aí vem essas ondas sonoras que associam à música, enfim, acontecem os fenômenos artísticos dos mais variados, né, que é pura e simplesmente força do intercâmbio. A conjugação mental, nós já vimos também em outros itens anteriormente, em outras segundas-feiras, a conjugação mental como que ocorre, né? Seria até, nós vamos repetir, que é o entrosamento, a sintonia, então, entre a energia mental da entidade comunicante e a do médium, com vistas a certos fins, e sabendo que são fins bons. E que está presente também em todos os fatos mediúnicos, essa conjugação mental, todos os fatos mediúnicos, ela está presente. Aqui que é o que eu estava falando, olha, gente, se a mente do médium não estiver receptiva, passarão despercebidas as mais belas fulgurações angélicas. Pode ser a mensagem mais bonita, mais profunda, mais enobrecedora que for, que a entidade quer passar. Mas se o médium não estiver receptível,
não vai ocorrer. Passarão despercebidas. São todas palavras lá do André Luiz. E ele fala que em casos especiais, o medianeiro e a entidade espiritual, elas se completam de modo perfeito. Lembrando que quase toda a exteriorização fisiológica no intercâmbio pertence ao médium. Quer dizer, é muito mais responsabilidade do médium para que ocorra realmente esse intercâmbio e a exteriorização. Quase toda a exteriorização, quase toda, ele não fala toda, a gente tem que estudar e ler de uma forma que a gente observa muito bem essas entrelinhas, né? Quase todas. O intercâmbio pertence ao médium. E já para o último item, que é sobre clarividência e clareaudiência, eu trouxe aqui, antes de nós entrarmos no item dele, lá do livro, a informação aqui desse J. Arthur Findlay, que ele fala sobre a clarividência no livro No Limiar do Etéreo. Essa é uma tradução do inglês, foi feita por Guilherme Ribeiro. Esse Guilherme Ribeiro, ele foi presidente da FEB. Ele fala assim, olha, que a clarividência e a clareaudiência, elas traduzem a faculdade que algumas pessoas têm de ouvir o que para os outros é inaudível e de ver o que normalmente ninguém vê. Porque a mediunidade de vidência e de audiência, elas têm um nível da pessoa ver e de ouvir. Um nível. Mas tem aquelas, ela fala, que algumas pessoas, elas ouvem e veem o que para o outro, ele só viu e ouviu em determinado nível. E o outro viu além, e ouviu além. É questão de maturidade, questão daquilo que nós vimos agora mesmo, a pessoa vai sutilizando, ela vai aguçando, através do trabalho bem feito, ela vai aguçando. E o Martins Peralva, lá no livro Estudando a Mediunidade, que ele separa também assim, clareaudiência é a faculdade pela qual a pessoa ouve o espírito com nitidez. Que às vezes o vidente, o audiente, ouve ver, mas assim, eu não ouvi direito, não, eu nem sei direito, eu não sei nem escrever aqui direito o que foi, o que falou, né? Porque não foi nítido, ele não escutou e não viu nitidamente. Então ele não é clarividente nem clareaudiente, ele é um vidente e um audiente. E tem gente que é só porte, né? Não vê, não escuta, não... E também a definição aqui no livro Ser Subconsciente, né? Que é a faculdade, clarividência e clareaudiência, a faculdade de adquirir conhecimentos precisos, sem o socorro dos sentidos normais e sem leitura de pensamento. É algo muito acima da vidência e da audiência comum. É muito mais. Né? E aqui também tem a definição, aqui uma breve bibliografia dele, do Gustavo Gelley, que é o autor desse livro. E a clarividência e a clareaudiência, lá o André Luiz, ele fala que, então, são amplas percepções visuais e auditivas. Amplas. Não é uma visãozinha comum, ouvi, estou começando a ouvir e tal. Isso é a vidência e a audiência. É amplo. E, idêntico mecanismo de outros fatos mediúnicos, preside os fenômenos da clarividência e clareaudiência, isto é o entrosamento, a sintonia entre a energia mental da entidade comunicante e a do médium, sendo esse dotado de mais amplas percepções visuais e auditivas. Então, ele sempre reforça, é mais do que evidência, é mais do que audiência. Aclare. E a visão e a audição se fazem diretas do recinto exterior para o campo íntimo, graduando-se em expressões variadas. A gente já ouviu dizer, por exemplo, que o Chico Xavier, ele
andava na rua, né? Assim, existe relato que ele andava e conversando com os espíritos normalmente, como se fosse um encarnado, né? Algo normal para ele. E lá no livro ele fala também essa volta da clarividência para a vidência e da clareaudiência para a audiência. Às vezes a pessoa está lá no nível assim, X, que ela viu nitidamente, ou escutou nitidamente, mas de repente pode cair. Minha voz caiu. Pode cair. Quando? É quando escasseia os recursos ultrasensoriais. Porque como é orgânico, né? É algo orgânico, então pode que aconteça que um probleminha no ouvido e tal. Aí nós vamos ver aqui, já estamos encerrando. Como que o participo desencarnado, né? Nessa questão, ele trabalha com um órgão dentro da nossa cabeça que chama diencéfalo. E isso é com relação à visão profunda. Diencéfalo é a parte do cérebro localizada inferior, anterior do corpo caloso. Parte central do cérebro. Isso é com relação à visão. Ou lhe comunica vozes e sons pela cóclea, que é uma estrutura interna também do ouvido. Nós vamos ver aqui as figurinhas. O diencéfalo, onde está? Ó. Bem aqui, bem assim, ó, na região central mesmo. E a cóclea, ela parece essa estrutura de um caramujo. Aqui, que os espíritos trabalham com o médium exatamente nesses dois pontos. Né? Aí ele fala lá, o André Luiz fala, que o resultado dessa transmissão é tanto mais perfeito quanto mais intensamente se verifica a sintonia vibratória das ondas mentais entre eles, né? O espírito e o médium. É como se o médium possuísse um espelho na intimidade dos olhos, lá no diencéfalo. Como se tivesse um espelho. E no ouvido, como se tivesse uma caixa de som. Ou uma caixa acústica na profundeza dos ouvidos, lá na cóclea. E assim, meus queridos amigos presentes e os à distância, né, os internautas, a gente encerra, então, essa parte dos efeitos físicos e efeitos intelectuais. Lembrando, então, daquela nossa historinha do começo, que não foi exatamente um livro escrito em chinês, tivemos as dificuldades, sim, mas que com a boa vontade de todos que estão passando por aqui e que ainda passarão, a espiritualidade, vendo o nosso interesse, nos ajuda cada dia para a gente melhorar cada vez mais, porque somos eternos aprendizes. Boa noite. Boa noite, gente. Nós temos poucos minutos aí, pouquíssimos, né? Se alguém quiser fazer alguma colocação, tiver alguma dúvida, que a gente possa ajudar, ou a Regina mesmo, Carol, não? Eu tentei ser o mais didático possível, de forma que houvesse assim, uma boa compreensão, né? Para não gerar tanta dúvida, mas a gente sabe que as dúvidas, elas são necessárias. Qual é o nome do senhor? Senhor Edson. Edson. Entre a mediunidade disciplinada e a mediunidade ignorada, onde que nós vamos colocar aquele médium que não tem conhecimento, mas quando ele chega na casa espírita, ele é informado de que o problema dele é mediunidade, mesmo que a casa espírita vai orientá-lo primeiramente a evangelizar-se, a estudar. Mas a posição dele naquele momento seria de disciplinado, sendo que ele nem começou ainda os estudos, ou na posição de ignorada, sendo que já tenha sido informado de que é mediunidade. Quer responder, Cíntia? Se quiser, eu falo aqui.
Pode falar. Então, pelo que nós analisamos, né, ao longo aí desses 2 capítulos, principalmente desses itens, ignorada é essa que todos nós, no nosso cotidiano, a gente vivencia, né? E essa pessoa que chega na casa espírita, como já chegou vários aqui também nessa mesma situação, não deixa de ser, não é ignorado, porque ele tem conhecimento, né? Que ele tem aquela situação e que precisa resolver, né? Mas ele não tem, o que talvez ele não tenha é ainda o conhecimento da disciplina que tem que se ter, né? É ignorado, mas ele já chegou num ponto que, dada a circunstância em que vem acontecendo com ele procura uma casa, procura alguém, e esse alguém informa para ele dessa forma, né? Então, ele não é mais ignorado e também não é disciplinado. Então, a orientação é essa, da casa espírita, de oferecer para ele o estudo, oferecer o conhecimento. E se, aqui a gente faz assim, se a gente percebe, através da colocação deles, se está com problema, assim, às vezes de muito desajuste, né? Vai para o estudo e também até no grupo da segunda-feira, né? Que a gente envia para estudo, que é um estudo mais sério, que ele já vai se educando também ali, porque o estudo tem um desses objetivos, né? Educação e estudo, educação e educação e desenvolvimento mediúnico. Então ali já vai, não sei se eu respondi, e a Cíntia pode completar. Eu não sei se é exatamente isso que o senhor perguntou, mas o que eu entendi foi o seguinte: a pessoa chega na casa espírita buscando, é isso que o senhor quer falar, né? Chega na casa espírita buscando um atendimento sem entender exatamente as coisas que estão lhe acontecendo. Para ele ignora a mediunidade, tá? Mas ele tem aquela mediunidade, aquele efeito. A mediunidade ignorada é aquela que todos nós temos, como a Regina falou. Se o senhor está lendo um livro, está emitindo ondas mentais e sintonizando com outras ondas mentais. Um músico, por exemplo, diz: não sei, a ideia veio, eu escrevi. Ele é médium e não sabe naquele momento. No livro Sexo e Destino de André Luiz, que é dessa série André Luiz, ele conta a história, se não me engano é no Sexo e Destino, ele conta a história de um escritor que escrevia páginas policiais, e era uma pessoa que, ao escrever, as ideias mentais dele quase que o deixavam transtornado, porque ele ficava imaginando aquilo que ele escrevia coisas assim que os espíritos se aproveitavam daquilo ali para criar problemas para ele. Aquilo ali é uma mediunidade ignorada, ele não sabe que ele está exercendo a mediunidade para o bem ou para o mal. Então, se ele chegar numa casa espírita, ele vai ser informado daquele fenômeno para que ele passe ao processo de educação da mediunidade. Ele vai tomar passes para ver se alivia um pouco aquela carga de energias, de sintonia negativa que ele estava fazendo. Vai ser encaminhado ao estudo. Muitas vezes, dada a condição de mediunidade dele, já vi vários casos que a pessoa precisa ir para o estudo e, simultaneamente, após uma fase de passes para ele se equilibrar, ele precisa começar a fazer um desenvolvimento mediúnico. Não praticar a mediunidade como um grupo já de desobsessão, ou num grupo que já se adestrou mais, entendeu? Mas a pessoa que chega na casa espírita e que vai em busca do atendimento fraterno, por conta de algum desajuste, de algum desequilíbrio, em virtude de efeitos que ele não está entendendo, se não for um problema emocional, psicológico, alguma coisa assim, mas são efeitos que estão acontecendo que ele não está entendendo, ele está chegando ali na condição de uma mediunidade ignorada, que até aquele instante era ignorada. Ele vai ser orientado. Que, na realidade, todos nós temos essa mediunidade ignorada até um determinado momento. Né? Aqueles insights que a gente tem, são intuições, não sei de onde veio esse pensamento, muitas vezes são sonhos premonitórios, coisas desse tipo. São mediunidades que estão sendo movimentadas, avaliadas ali até contra não, mas a revelia da pessoa que tem
aquela energia. No início, quando ela falou de mediunidade de efeitos físicos, né? Aquilo ali sim é uma mediunidade ignorada, porque ela não precisa saber, o médium nem sabe que está doando, às vezes, aquele fluido, para que as reuniões de efeitos físicos aconteçam de uma forma harmoniosa, equilibrada, com o conhecimento do médium. Ele precisa também conhecer, ele precisa o grupo ser harmonioso para que as manifestações, as materializações, como ela colocou lá, aconteçam de uma forma que seja para o aprimoramento, o adestramento daqueles médiuns que estão ali. Nós temos um médium na doutrina espírita famosíssimo, que é o Peixotinho. Ele chegava a emagrecer 7 quilos por reunião de materialização. E para que as pessoas não duvidassem, ele estava na cabine lá doando os fluidos e ele tinha asma. Então o doutor Bezerra de Menezes dizia para ele: use a bombinha, Peixotinho. Porque o doutor Bezerra de Menezes estava materializado ali e ele na cabine. As pessoas poderiam duvidar que era o doutor Bezerra de Menezes. Então ele dizia: use a bombinha, Peixotinho. Ele usava a bombinha e as pessoas sabiam que eram pessoas diferentes. Entendeu? Então, nesse caso aí, ele sofreu muito até trabalhar essa mediunidade. Trabalhou, estudou, participou desses processos todos, mas até que aquilo ali fosse adestrado, era uma mediunidade ignorada. Quantos de nós aqui, às vezes, promovemos efeitos físicos sem sentir? Sem perceber que estamos doando aquele fluido? Essa é uma mediunidade ignorada. Quando a gente passa para a mediunidade disciplinada, é porque a gente já tentou entender o que ela é, já passou a conduzir aquela capacidade, aquele talento que a gente trouxe nessa existência para o bem. Tem gente que usa para o mal, mas a gente, sabendo e estudando qual é o propósito, o objetivo da mediunidade nas nossas vidas, nós vamos usar para o bem, né? E aqui, completando aqui, Cintia, na federação nós temos também uma assistência espiritual que a gente encaminha muito também lá para o grupo da assistência espiritual, essas pessoas que chegam procurando esse tipo de ajuda. Tá? Nós vamos entrar aqui mais 5 minutos que eu vou dar para você falar. O microfone. Já falou agora no fim uma coisa que eu tinha vontade de ter ouvido no primeiro capítulo da Regina, que foi ectoplasmia, né? Porque realmente ele fala aqui que quando existe uma larga desarticulação das forças anímicas, aí está o médium de efeito físico. E essas forças anímicas não é o meu espírito falando através de mim. Essas forças anímicas que ele fala aqui é a capacidade do médium de efeito físico liberar ectoplasma. E este ectoplasma liberado, se não for utilizado de maneira adequada pelo médium e os assistentes, e houver uma desarticulação de pensamentos ali, ele pode ser muito mal utilizado pelos espíritos que estão ali, mal intencionados e que se aproveitam disso. Por isso que no fim ele fala que o fenômeno físico tinha que parar. Ele não fala isso claramente aqui, mas esse livro foi escrito em 1939. E não dava, porque na época não tinha condições de continuar. Vai chegar no momento certo a se praticar de novo essas reuniões de materialização, mas nessa maneira como a Regina colocou ali no final do capítulo, onde ela botou, do ponto de vista dos desencarnados, isso, e dos encarnados, isso, aquilo e aquilo, de maneira que o efeito se materialize mesmo de forma a trazer benefícios, não é? E trazer a prova, como ele fala aqui, inconteste da existência dos espíritos, porque não existe forma mais incontestável do que essa que tu acabou de falar, do Dr. Bezerra de Menezes, materializado ali na frente de todo mundo. Então, por isso que vai voltar o efeito físico, sim. Mas não do jeito que ia desenrolar-se no Brasil. Eles falaram, e aí o espírito Emmanuel falou: Chico, está na hora de parar. Nessas materializações do Peixotinho, as pessoas começaram a seguir, o André Luiz também participava, e as pessoas estavam chegando ali com pedidos os mais esdrúxulos possíveis. Então, numa reunião, o André Luiz falou assim: nós vamos parar, a partir de hoje não existe mais essa reunião, acabou, porque vocês não estão vindo aqui para aprender ou se beneficiar do que está sendo dito a vocês. Vocês estão vindo aqui para satisfazer
necessidades pessoais. Então, a partir de hoje acabou e as reuniões acabaram e nunca mais aconteceram, né? Mais alguém quer fazer alguma colocação? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre isso, vamos pensar durante a semana. Podem trazer as perguntas na próxima semana, tá? Ou então vocês podem colocar lá no blog, lá no rodapé nós temos espaço lá no blog para responder perguntas das pessoas sobre esse assunto. Nós vamos, a partir de amanhã. E mesmo no grupo, né, Cíntia? No grupo lá do GEM, pode colocar que a gente às vezes No tenta WhatsApp. responder no WhatsApp. E a partir de amanhã vocês já vão encontrar isso aqui publicado no blog também. Então, se alguém quiser se manifestar lá, fazer alguma pergunta, tá? Nós temos uma página também do GEM no Facebook, que a gente responde através do Messenger também. Tá? Então, quem quiser colocar alguma pergunta lá, tiver alguma dúvida, pode colocar que a gente vai tentar responder. Tá bom? Na próxima semana, nós temos 2 assuntos também maravilhosos, que vão ser apresentados por uma médica que trabalha com arte-terapia. Por isso que o tema foi para ela. Ideoplastia e psicometria. São os 2 próximos capítulos, tá? 19 e 20. Contamos com a presença de todos e também dos nossos amigos que nos assistem. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você pode fazer, Regina, por favor? Então, continuando com a sintonia que venhamos mantendo com o plano superior, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, a toda a equipe espiritual que coordena aqui a Federação Espírita e, em especial, a que assiste a esse grupo há bastante tempo. Nós agradecemos a todos e pedimos que nos leve bem de volta aos nossos lares, de forma que passemos pelas vias públicas e encontremos tudo na mais perfeita sintonia e cheguemos bem em nossos destinos. Aqueles nossos companheiros que puderam vir, tanto encarnados quanto desencarnados, que onde eles estiverem, que também recebam essa energia divina, de forma que suas vidas caminhem para trilhem o caminho do bem. Abençoe-nos, Senhor, em nosso propósito de continuarmos nos nossos estudos, nos clareando cada vez mais a mente para bem entendermos e desenvolvermos essas leituras. Que assim seja, Senhor. Pessoal, tem uma pessoa me olhando ali com o olho comprido. Hoje é o dia da gente pegar as doações para a obra do berço. O Rogério está ali, tá? Quem quiser colaborar, falar com ele, tá bom?